Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Chegou até a mim. Um irmão do ministério me mandou algumas partes dos códigos de ética do ministério da CCB 2025. E esse código de ética são 4 partes que eu tenho aqui só, são pouca coisa, dá para ler acho que em 10 minutos. Eu quero que você veja esses códigos de ética e se seu ministério, se seu cooperador, se o seu ancião, o seu diácono cumpre algum desses, porque a gente sabe que, segundo o que nos passaram, foi que o Ricardo quebrou um desses códigos de ética e por isso perdeu o ministério de ancião. Mas eu li só uma parte, são 4 partes, pouca coisa, mas em uma folha só que eu li, as outras ainda não li. Se realmente cumprisse esse tópico, esse código de ética, 80% a 90% do ministério teria que ser retirado, porque eles não cumprem essa parte. Mas é bom vocês saberem o que diz o Código de Ética a respeito do Ministério da CCB, tá? Eu vou estar lendo para você. Peço para você, deixa o like aqui, se inscreva no canal, assim o YouTube manda para mais gente. E você sabe, a gente vai crescendo com a ajuda de vocês, pelo carinho de vocês, pela força de vocês. Isso faz com que mais informações nos cheguem, as pessoas reconhecem que nós estamos aqui não para destruir a igreja, não contra Deus, nem contra o Espírito Santo, nem contra a palavra de Deus, nem contra o dom de Deus, que eu creio muito no dom de Deus, mas é ver que os homens hoje perderam o amor, gente. O problema da CCB hoje é que o ministério perdeu o amor pelo que obrigação do evangelho, que é pregar o evangelho, que é cuidar das pessoas, que é amar o próximo, que é amar a Deus. Então veja se seu ministério cumpre todos esses códigos de ética aqui, que eu vou estar lendo para você aqui, tá bom? São 4 folhas, acho que em 10 minutos a gente consegue ler aqui, tá bom? Deixa o like aí, gente. Código de Ética 2025, edição 2025 da Congregação Cristã do Brasil, tá? Vamos ler aqui o primeiro aqui, gente. São 4 partes, né? São 4 que me mandaram aqui, foto. O irmão do ministério me mandou. Capítulo 2 dos deveres elementares. Artigo 6º. São deveres elementares dos irmãos integrantes do Ministério de ancião, diácono, cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de jovens e menores. São deveres deles, dedicar-se à leitura das Sagradas Escrituras, como nos foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Persistem em ler, exortar, examinar, até que eu vá. 1 Timóteo 4:13. Então, se dedicar à leitura. Eu digo que essa obrigação de dedicar à leitura das Sagradas Escrituras não deve ser somente ao ministério, mas em toda a irmandade. E não o que acontece hoje, é que o irmão, o filho do ancião, o genro, parente, o amigo, quando ele vai para o ministério é que ele começa a ler a Bíblia. E ele não tem nada para ensinar para o povo, porque ele nunca se dedicou dentro da congregação em aprender as Escrituras. Isso é muito grave que acontece na CB. Conhecer, o segundo, né, parágrafo 2º. Conhecer o estatuto da CCB, lendo-o com frequência, tendo assim total ciência do seu inteiro teor. Cumprir o que determina a palavra de Deus, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, que é a pessoa, né? Manter o seu vaso, que é a pessoa, em santificação e honra. O que deve ser parte da vida de cada servo de Deus para a atuação no ministério. Isso aqui deveria ser antes também, viu? O homem deveria santificação, né? E honrado. Deveria ser antes também, não é só quando vai para o ministério, porque acontece aí que está sendo levantado muitas pessoas sem condições, né? E vocês dizem que Deus confirmou e Deus revelou, né? Cada servo de Deus para a atuação do ministério. 1 Tessalonicenses 4:4. Buscando pela oração alcançar uma boa posição na fé que há em Cristo Jesus. O quarto, atender a obra e seu ministério com um semblante agradável, buscando manter um relacionamento cordial com todos, sendo uma pessoa tratável e respeitosa. Isso acontece aí na sua comum? O seu ministério ele tem um semblante agradável, buscar manter relacionamento cordial com todos, ou tem a panelinha, ou tem os grupinhos? Ou desfaz de alguns pobres e tem atenção para os ricos? Como é que é o seu ministério? Responde aí, sim, está perfeito, glória a Deus por isso.
sendo uma pessoa tratável e respeitosa, né? O quinto, o servo de Deus, chamado para administrar as coisas sagradas, deve possuir caráter de um verdadeiro servidor, dedicando-se ao ensino. Ao ensino de... Aqui cortou, né? Depois eu ver se está na outra parte. Vamos ver o 11 aqui. Para estar de acordo ao artigo 8º, o servo responsável desse atendimento deve chegar com boa antecedência para dar exemplo e ter tempo para orar calmamente, buscando assim boa comunhão para atender seu ministério. Artigo 12. Nunca repreender qualquer pessoa publicamente. Opa, isso aqui eu já vi acontecer no culto online, viu? A irmã lá pediu um hino, orou, teve uma repreensão, ó. Isso aqui foi descumprido no culto online. Eu lembro de um ancião lá, que a irmã orou e ficou bravo o ancião, porque quem tinha que orar no ministério e repreendeu. Eu já vi várias vezes irmão repreendendo, mandando sentar. Não... Cara, isso aí, gente, que você viu, né? Só comum? Nunca repreender qualquer pessoa publicamente. Antes deve aconselhar com amor, em momento oportuno, em local próprio e de maneira adequada. Artigo 13. Como servo de Deus, deve-se evitar a glória pessoal. Isso aqui é uma coisa muito grave, hein? Deve-se evitar a glória pessoal e, assim, evitar pregar na primeira pessoa. Isso aqui que eu tinha lido, essa parte aqui, ó, dessa folha. O servo de Deus deve-se evitar a glória pessoal. Assim, evitar pregar na primeira pessoa, como eu te digo, mas assim o Senhor te diz. Deve pegar, o Senhor te diz. E não assim, eis que o Senhor, eis que eu te digo, como se fosse Deus falando na boca dele, né? E a gente vê que isso acontece muito na igreja. Alguém dizer, eu te digo, por essa palavra, receba agora a virtude, receba agora a glória. Eu te digo, como se fosse Deus nele, né? Deus encarnado nele. Mas é dizendo assim, mas tem que dizer assim, mas sim, o Senhor te diz, né? O Senhor te diz. No tópico 37 de 2015 está previsto esse preceito, em que se diz a servos de Deus que, ao pregarem a palavra de Deus, utilizam a palavra eu, como te disse Deus, né? Eu, Deus te digo, não. Quando anunciam algo a ser feito, personificando o Senhor, quando diz eu te salvei, eu que te salvei, eu que te trouxe até aqui, eu te darei a vida eterna. E assim por diante, né? O 14. Uma vez na presidência, não se deve mostrar expressões faciais exageradas, não dar ar de reprovação ou de deboche quando alguém se manifesta. Antes deve ter um semblante sereno, alegre e de paz. Como é que nós só como irmãos? Nós cremos na guia e na revelação do Espírito Santo, que pode se expressar no pregador da palavra de Deus. Por isso devemos sempre ter o cuidado de não pregar sob a influência de opiniões de familiares ou de terceiros, pois assim fazendo não será pelo Espírito, tá vendo, gente? Mas por uma manifestação carnal influenciada por um sentimento prévio. Isso é verdade. Tem gente que usa o púlpito para atingir a irmã, porque ele ficou sabendo da irmã, que a irmã errou, que a irmã pecou, que a irmã falhou, que sei quem, que está brigado, sei quem. Usa o púlpito para pregar dizendo que é Deus e atacar as pessoas. Isso acontece muito. E o tópico proíbe, né? Isso que eu falei, se for tirar todo mundo, como tirou o Ricardo, porque ele, né, quebrou um dos códigos de ética, né? Era difícil. Parágrafo 1, né? Se um membro do ministério tomar a palavra para atingir alguém, não é o Senhor quem o guia. Na pregação da palavra, não é conveniente estabelecer tempo ou data para cumprir, aí, gente, para cumprir a pregação. Tampouco citar nome ou apontar para alguém que ouve a palavra. O tempo para cumprir a pregação está na vontade de Deus. Então, eu já acho o contrário. Se é Deus que fala na sua boca,
você deve apontar e falar. O triste é você pegar para 1.000 pessoas, vai que eu sou contigo. Tem vários tipos. Tem pessoa que está buscando ali, se eu não aguento mais você parar, vai que eu sou contigo. Tem pessoas que estão ali pensando em mudar, vai que eu sou contigo. Tem gente pensando em pedir a conta do emprego, vai que eu sou contigo. Então, tem vários casos, isso é meio complicado. Eu já acho que deve apontar assim. Eu preguei uma vez a palavra na Santa Terezinha, gente, 25 anos, se eu peguei 3 palavras na minha comum, foi muito. 25 anos, tá, gente? E eu lembro que naquele dia, tinha um moço que estava dentro da igreja. Ele é meu amigo até hoje. E o Senhor me mostrou, ele mandou eu pregar para ele, 3 dias eu abro a porta para você. E o Senhor cumpriu em 3 dias, porque é Deus, irmão. O homem que é de Deus, conhece a Deus, ele sabe quando é Deus. O triste é você pregar para 1.000 pessoas, não é morte, é vida, e amanhã a pessoa nasce, a pessoa vai lá e no hospital e a pessoa morreu. Ah, não é vitória, não é falência, a vitória é sua, e não, do dia você vai lá, a pessoa fale. Isso aí é meio complicado, né? Então ali ele proíbe, gente. Então você tá vendo? Proíbe de pegar nome, data e apontar para as pessoas, né? Parágrafo 2º. Ainda que em alguns pontos da Sagrada Escritura encontre-se os nomes de nossos adversários em suas várias formas, deve-se evitar ao máximo a citar o seu nome, do inimigo, né? O nome do diabo, evitar falar, né? Do culto, né? Artigo 6º. O ministério é uma atividade voluntária como preceitua o artigo 8º, parágrafo 3º, no Estatuto, o que implica em responsabilidades diante da igreja. O 17, gente, está acabando já. Uma viagem de um irmão de ministério só será considerada missão. Olha isso aqui, quando a referida viagem for aprovada em oração. Eu pensei que era quando fosse pregar o evangelho, anunciar o evangelho, fazer visita, oração, batismo. Então, só quando for em oração, aprovado em oração, né? Eles, tipo assim, quando eles ficar sabendo, na verdade, eles querem saber o que o irmão vai fazer naquela cidade, naquela viagem, entendeu? Está embaixo da ordem do irmão. Eles querem controlar as pessoas para saber, porque antes os anciões viajavam para onde queria, tinha toda a liberdade, não precisava avisar ninguém, avisava só a sua comum, e lá na sua região, seu ancião, né, tomar conta daquela região, e lá naquela viagem, se lá os irmãos daquela região quisessem marcar uma busca de dom para ele atender, ou um batismo, ou uma reunião da mocidade, ele poderia fazer isso porque ele era um ancião habilitado para isso. Hoje não. Tudo que você for fazer em outra cidade, você tem que falar o que você vai fazer lá. Isso é muito estranho, né? Então, uma viagem do irmão que de ministério só será considerada missão quando referida a viagem for aprovada em oração. Na reunião ministerial pertinente, ou seja, se internacional ou interestadual, na reunião do Conselho dos Anciões mais antigo do Brasil. Se dentro do Estado, na reunião do Conselho dos Anciões convocados. Conselho Estadual. Ser dentro da cidade, tá vendo? Tem que avisar a sua cidade comum agora que você vai fazer, onde você vai. Que compõe a regional. Será orado para a própria reunião, né, do ministério. Então, você acha meio estranho, gente. Você tem que avisar, você é um homem de Deus, você tem que avisar, você é um ancião. É meio complicado, né, gente? É uma forma de controlar. Essa aqui é a última parte, gente. Deixa eu ver quantos minutos já está dando aqui. 13 minutos, acho que vai acabar agora. Última parte, né? Partidária, não participando de manifestações que é pública, tampouco de movimentos que comprometem sua postura espiritual. Então aqui eu acho que deve ser política, né? O irmão, um ancião me mandou só essas 4 partes. Vamos ver se aqui. Parágrafo 1º. Aquele que exerce o ministério, caso se envolva na política ou se candidate a algum cargo político, perderá as condições de continuar no ministério e não poderá mais retornar, quer venha a ganhar ou a perder a eleição. Então, mesmo que ele perca, ele não pode voltar mais. Quanto à aceitação de cargos de confiança em órgãos públicos, não se aplica esta norma. Então, se o cara tiver um cargo público de confiança em algum órgão público, não perderá o ministério, pois trata-se de serviço prestado pela habilidade de cada profissional e confiança de quem o indicou, não significando atuação em partidos ou eleição. Parágrafo 2º, gente. Os irmãos do ministério que participam de sociedades secretas deverão optar entre o ministério ou a sociedade
Então aqui, né? O irmão do ministério que participarem das sociedades secretas, maçonaria, alguma outra, deverão optar entre o ministério ou a sociedade, a qual pertence, preferindo a sociedade, será destituído o ministério. Irmãos, isso aqui você tem que investigar, viu, irmãos? Isso aqui a gente ouve falar que supostamente muitos anciões participam, tá? Da maçonaria. A gente ouve falar que supostamente você deveria investigar mais, tá? Sobre isso aí, tá, gente? Acho que seria muito bom, viu, Braz? Não adianta ficar só no papel, porque a CCB é cobrada que no papel é uma, na realidade é outra, né? Supostamente, estou dizendo, tá, irmãos? Artigo 35. A manifestação pública individual de alguém que pertença ao ministério, contradizendo o ensinamento emanados da reunião dos conselhos dos anciões mais antigos do Brasil, o desabilitará a continuidade no ministério, visto que essa postura se configura em clara demonstração de desarmonia e falta de comunhão. Então, tipo aqui, se a pessoa se leva... A gente vê muitos anciões aí que faz isso, o Paulinho Paulista faz muito isso. E tem outros também, né? Vocês leram uma carta aí na reunião que era para se dedicar a examinar as escrituras e se aprofundar. E a gente viu outros anciões até da água rasa atacando o estudo e o conhecimento da Bíblia. Então, vários anciões vão contra vocês. O triste é que depende do ancião que vão contra o que vocês falam. Se for um ancião dos grandões, dos galácticos, né? Não acontece nada. Se for os de bairro, São Paulo, RGE 2025. Se for os de bairro, a gente sabe como funciona, né, gente? Qual que é a sua opinião? Algum desses códigos de ética o seu ministério quebra quando você estava lá, tinha quebrado, ou quebrou quando você estava lá? E agora, como está aí na sua comum? Eles estão seguindo a isso? Qual é a sua opinião, gente? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Achei muito interessante, né? Esses códigos de ética. Então, tipo assim, o que eu vi aqui, que eu percebi, mais de 80% quebra muito desses códigos de ética e não perder o ministério. O Ricardo, né? Não sou advogado do Ricardo, não, é o caso mais conhecido. Vários outros aconteceu isso, por perseguição, né? Foi renunciou ao ministério, quebrou um código de ética, tirou. Eu conheço uns cooperadores galácticos aí que quebram 70%, 80% desses códigos de ética. Me pega, eu te digo, receba agora aí, eu te digo, toma minha força. Então, tipo assim, e aí? Não perde o ministério, né? Comente aí, gente. Deixa o like, se inscreva no canal. E se você, irmão, quer usar os meus vídeos, pelo menos dê os créditos do meu vídeo, ô, irmãozinho. Você que está usando aí meus vídeos para poder pegando aqui para fazer conteúdo, eu sei que você vai assistir esse vídeo, pelo menos fala, eu peguei esse vídeo lá no canal do Júnior. Faça isso, seja mais digno, né? Faça isso, que é legal. Quando eu pego algum corte, eu falo, ó, peguei do canal tal, do fulano tal, do fulano tal. Você tem que fazer isso, né, irmão? Fica feio, né? Você é caro, servo de Deus. Gente, mas é isso aí. Bom domingo a todos, bom final de semana. Hoje é sábado, mas bom domingo, bom final de semana a todos. Qual é a sua opinião desses códigos de ética? Foi o irmão do ministério que mandou, o irmão ancião. Eu fico feliz de a gente estar alcançando a confiança de muitas pessoas. Meu intuito não é destruir a CCB, não é que eu fico triste de ver o que esses homens fizeram com a CCB, porque eu conheci, gente, pelo menos na nossa comum, no nosso bairro, nossa região, muitas pessoas que amam a Deus de verdade na CCB, pessoas que se dedicaram à vida, por amor a Deus, ao evangelho, ao próximo. E hoje a gente vê esse amor acabando no meio do povo, porque esse amor, ele tem que estar no ministério, o ministério tem que ensinar, tem que praticar, não é só pregar, é praticar o que prega, e é isso que está faltando. O povo está abandonado, está esquecido, está desanimado, e agora o povo está falando, meu Deus, quanto tempo dentro de uma igreja, não aprendi nada sobre Bíblia, é só de vitória sua, vitória sua, vitória sua, vitória sua. Gente, se você acha que eu estou mentindo, você que é da CCB, congrega aí uns 10 cultos, leva uma agendinha, e você anota lá onde foi lido e o que foi pregado. Se não vai ser só de benção, de vitória, vai mudar seu cativeiro, vitória, vitória, e o evangelho mesmo de Cristo. Jesus disse, se você quer me seguir, negue a si mesmo. A CCB é o contrário, eu vou te enriquecer. E Jesus falou, ajuntei um tesouro no céu. Não que seja pecado a gente ter coisas materiais, mas primeiro o reino do céu, sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Buscai. Jesus diz, buscai primeiro no reino do céu a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não buscai primeiro as coisas materiais, para que depois o reino do céu
seja acrescentado na sua vida, que é hoje o que a CCB pega, infelizmente. E eu vejo isso nos lugares que eu vou, nas visitas que eu faço, dos irmãos que me ligam, que eu converso, eu vejo isso. Grande abraço, se inscreva no canal e obrigado pelo carinho de vocês que está sempre aqui ajudando no canal, dando um like, comentando, isso ajuda muito. Gente, e não é para destruir, não é para destruir. Eu fico triste de saber que no meio dos anciões, as pessoas que o cercam eles são tão puxa-saco que trocam a verdade e tem medo de falar a verdade por interesse de algum cargo, de algum ministério, ficou tudo lá. O que o homem fala, não tem coragem de falar, não, não vamos fazer assim, irmão, isso está errado, vamos fazer desse jeito, é assim, 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 não tem ninguém que fala, sabe? E eles também não querem ouvir, né, irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Bom sábado e bom domingo para todo mundo. Um grande abraço, fiquem com Deus.